Não obstante relativamente pouco tempo de B2P, com pressão de TACs e Ministério Público, a empresa JBS tem conseguido resultados absolutamente expressivos. Como? Convidamos o Dr. Fábio Francisco dos Santos, coordenador corporativo de saúde ocupacional América do Sul, a nos contar o milagre. Dr. Fábio é médico pós-graduado em terapia intensiva pelo Hospital Albert Einstein, pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, pós-graduado em medicina do trabalho pelo SEMBRAP, especialista em medicina do trabalho pela Associação Médica Brasileira, AMB. É também professor do curso de pós-graduação em medicina do trabalho, IEFAP, Maringá, Paraná, e coordenador de saúde corporativa do grupo JBS América do Sul. Por favor, doutor Fábio. Primeiro, não sei se eu vou conseguir contar algum milagre, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Oswaldo e à Marlene e a todo o time B2P. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu já pude participar deste evento algumas vezes como ouvinte, e este ano me foi dada esta missão de trazer aqui alguns resultados da JBS. Eu fiquei muito contente com a apresentação no período da manhã do Dr. Ricardo, Dr. Rodrigo, me desculpe, porque eu até comentei com ele que eu havia mudado parte desta abertura, no sentido de que o que ele trouxe como uma teoria, né, alguns discursos de como fazer essa gestão do FAP, e vocês vão poder acompanhar aqui nos próximos minutos que alguns passos foram seguidos nesse mesmo caminho, e esses resultados que eu trago para vocês espelham um pouco desse nosso trabalho. Melhorou? O milagre agora vai começar pela voz, né? Bom, gente, então eu vou apresentar para vocês nos próximos minutos como foi esse nosso trabalho ao longo de um ano. A gente está com a B2P há pouco mais de um ano, tá? Efetivamente, né? A gente já vinha aí de um trabalho acontecendo nos bastidores, mas efetivamente há cerca de um ano. Então, a JBS hoje no cenário mundial ela está presente em mais de 15 países. Ela conta com cerca de 400 unidades e escritórios espalhados pelo mundo todo, está nos 5 continentes. São cerca de 280 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Tá? A sua maior hoje origem de faturamento vem dos Estados Unidos, seguindo pelo Brasil e Ásia. No cenário brasileiro, hoje, a gente tem cerca de 128 mil colaboradores, distribuídos em 17 estados, e conta com 35 indústrias frigoríficos bovinos, 8 frigoríficos suínos, 29 frigoríficos de aves, 16 unidades produtoras de couros, 41 centros de distribuições, 21 empresas que fazem o que a gente chama de novos negócios, que são os subprodutos, principalmente da indústria frigorífica, em especial higiene e limpeza, colágeno, biodiesel, entre outros produtos. Okay? Embaixo eu trago algumas das marcas, algumas bastante conhecidas de todos. Lembrando que, quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma subdivisão entre os negócios para fazer a gestão de todo esse cenário de cerca de 128 mil vidas. A gente tem a Friboi, que é a divisão que trata especificamente dos bovinos, a Seara, a divisão de aves e suínos. Os novos negócios, como eu disse para vocês, é a área da empresa que cuida dos novos produtos, do desenvolvimento de novos produtos, couros, uma outra subdivisão, inclusive presente no Uruguai, e Swift é a nossa marca essencialmente de varejo, presente aí já em inúmeras cidades, principalmente do estado de São Paulo, mas também nas lojas de rua, né, as conhecidas lojas de rua, assim como dentro de supermercados, que é uma expansão que tem acontecido ao longo de 2017 e 2018 e deve seguir agora ao longo de 2019. Somente Friboi e Seara já contemplam cerca de 100 mil vidas. Okay? À frente dessa gestão corporativa, eu represento a medicina,
nós temos uma enfermeira corporativa, uma ergonomista e uma gestora de projetos atuando especificamente na área de saúde ocupacional. Vejam que é um time enxuto, então contar milagre com um time de praticamente 4 ou 5 pessoas, eu conto com o apoio, essencialmente, das unidades, né? A gente tem, frente a cada negócio, como divisão estratégica da empresa, os coordenadores de saúde ocupacional. Então, são esses coordenadores que estão à frente, são profissionais à frente da Friboi, da Seara, de Novos Negócios, Couros e Swift, que nos auxiliam nesse processo de gestão. Tá? São, ao todo, 103 médicos, 219 profissionais de enfermagem, o que totalizam 795 profissionais de SESMIT. Somente de time de SESMIT a gente já tem praticamente uma indústria, né? E fazer gestão de 103 médicos, quem trabalha com equipe de médicos sabe que não é algo fácil, né? É algo que dá um pouquinho de trabalho a gente conseguir conciliar esse pessoal e falar a mesma linguagem, né? E como que esse trabalho aconteceu? Primeiramente, nós passamos por um processo de padronização de documentos. Eu cheguei na companhia no final de 2016 e, principalmente, logo no primeiro semestre de 2017, me foi dada a missão de fazer uma revisão dos documentos de saúde ocupacional para que a gente pudesse ter uma leitura do mesmo modelo de documento, mesmo modelo de gestão em todas as nossas unidades do Brasil. Então, o primeiro passo foi realizar essa padronização dos documentos e, em seguida, treinar e capacitar as equipes de saúde das plantas. Vejam que, como a gente tem uma distribuição geográfica muito grande, espalhada de norte a sul do Brasil, em mais de 17 estados, como eu disse, qual foi o trabalho inicial? Reunir esses médicos, essencialmente em São Paulo, para que a gente pudesse fazer e disseminar essa nova cultura de saúde que estava nascendo, né? Estava começando uma origem de um trabalho muito mais concentrado aqui com essa equipe, com essa nova equipe de gestão corporativa. E então começamos esse processo de treinar e capacitar esses profissionais. Nós fizemos isso ao longo de 2017 e 2018. Foi a primeira etapa e uma das etapas mais difíceis, porque os colegas sabem da dificuldade de conciliar a agenda, de tirar esses profissionais que muitas vezes não têm dedicação exclusiva à empresa, né? Muitos exercem outras atividades, para que pudessem ficar com nós pelo menos aí 4 dias em uma semana reunidos falando de documentos. Então nós fizemos essa etapa de treinamento e capacitação para que depois nós pudéssemos monitorar. Nós tínhamos o entendimento que não havia como exercer qualquer cobrança se eles não tivessem o entendimento do que precisava ser feito. Então esta foi a primeira etapa nesse novo modelo de gestão que havia começado lá em 2016. E aí nós entendíamos que a gente precisava fazer uma mudança de mindset, né? Isso era fundamental para que esse trabalho tivesse sucesso. Primeiro, engajar a alta direção. Falar de FAP com alta direção é sempre um trabalho extremamente difícil. Além do próprio assunto FAP ser complexo, entender que você vai multiplicar de 1 a 3 por 0,5 a 2 e pela folha salarial e colocar em percentil, eles não entendem. É algo que exige um conhecimento mais técnico e que a gente, conhecendo um pouco de como é o tempo de um CEO, de um diretor de alta gestão, a gente entende que tem que ser objetivo e tinha que ser muito prático com esse assunto. Então, o primeiro momento era engajar a alta direção nesse aspecto, demonstrar que aqui nós tínhamos não apenas custos, mas investimentos, investir em saúde e segurança. A todo momento o nosso discurso tem que ser o resultado que isso traz. O resultado em termos de imagem para uma companhia, não só o resultado de FAP, mas o resultado para investidores e o resultado principalmente na saúde e segurança dos nossos colaboradores. Garantir que esses trabalhadores voltassem para suas residências seguros e que voltassem para suas casas não adoecidos pelos processos que eles exerciam de trabalho para uma empresa. Depois disso, a gente tinha que ter o cuidado de manter isso sob gestão nas reuniões gerenciais, desde a planta até as reuniões e os comitês desenvolvidos pelo corporativo e pela matriz. Então, manter esse assunto no tema do radar das reuniões faz parte dos nossos comitês,
mensalmente, trazendo esse tema e trazendo a importância do assunto e a correlação que isso traz com investimentos. E, por fim, monitorar o desempenho das plantas. Esse, afinal de contas, era o objetivo inicial, né? Como que cada unidade, hoje, para que vocês tenham ideia, nós fazemos a gestão de cerca de 650 CNPJs. Considerando o número de plantas e unidades fabris, o pessoal aqui da frente está dando risada, eles estão imaginando que realmente é um milagre, né? Mas realmente nós tínhamos esta dificuldade de monitorar isso e o desempenho com as plantas, para que eles pudessem entender qual era o posicionamento deles, isso que foi desenvolvido aqui pelo B2P, que foi apresentado logo antes, no sentido de que as unidades também pudessem se comparar. Afinal de contas, nós temos negócios que, dentro do próprio negócio, a gente tem mais de 250 CNPJs. Então, a gente acaba tendo um ranking FAP interno, né? E isso permite que as plantas se comparem e entendam qual é a sua situação. E, por fim, esse trabalho exigia e exige uma sintonia entre engenharia, medicina e recursos humanos. Não é um trabalho que dá para ser desenvolvido somente pelo SESMIT ou somente pelo RH. O trabalho em parceria, o trabalho conjunto é fundamental. E isso a gente reforça a todo momento, né? E também a questão da discussão dos casos B91. A gente sabe da dificuldade que é a abertura de CAT por doença ocupacional. Isso já foi dito até de manhã pelo próprio Dr. Orion. Nós sempre discutimos a questão das aberturas de CAT, não há discussão com relação ao acidente. Eu acho que isso até foi apresentado os números no período da manhã, demonstrando que não é, até na própria visão da Previdência Social, não é algo que tenha tanta preocupação, mas em tratando-se de doença, sim, é algo que preocupa. Então, qual é o nosso trabalho no dia a dia, né? A gente tem, essencialmente, nós partimos do seguinte princípio. Nós tínhamos aqui, em 2010, quando a gente começou a fazer um processo de revisão dos prontuários que nós tínhamos, nós entendemos que caberia, nesta situação, uma revisão de cerca de mais de 8.000 casos que nós tínhamos catalogados. Então, neste primeiro momento, qual foi o trabalho, né? Nós fizemos um corte, lembrando que eu iniciei as atividades, né, com essa gestão em 2016. Então, nós fizemos um corte a partir de 2016, da divulgação do FAP, então, no ano de 2016, a partir de 1º de outubro de 2016, e olhamos para trás a partir de 2010. Isso promoveu uma revisão de cerca de 8.000 prontuários médicos. As plantas fizeram uma revisão de cerca de 8.000 prontuários médicos. Para quê? Para que nós pudéssemos revisitar os nossos prontuários e entendêssemos se havia ainda alguma ação que pudesse ser tomada. Como foi dito antes do almoço, nós temos aí até 10 anos para fazer esses processos de revisão. Então, em parceria com a equipe jurídica, nós fomos tratar esses casos. E, para nossa sorte, nós conseguimos evoluir com mais de 10% de revisão. Num número de 8.000 casos, nós revisamos e conseguimos revisar todos esses casos e conseguimos contestar mais de 800 casos, que ainda cabia alguma ação, né? Isso permitiu que nós delegássemos muita autonomia para as plantas. Todo o processo de revisão e todo o processo de contestação, hoje, é feito pela equipe da unidade, da planta. Então, a responsabilidade, no nosso modelo de gestão, pela gestão do PCMSO, é do médico coordenador do PCMSO da planta. Eu não sou responsável pelos PCMSOs da JBS. Cada médico da sua unidade assume a responsabilidade pelo seu PCMSO. Eu entendo que, desta forma, cada um sabe o seu papel e entende o seu papel dentro da organização e, principalmente, dentro do SESMIT. Ao eles assumirem o papel de coordenador do PCMSO, eles passam a ter autonomia, principalmente na decisão quanto às doenças ocupacionais e aos nexos técnicos. Então, este foi um passo importante. Todas as nossas contestações, todas as nossas discussões de nexo técnico, primeiramente, é decidido pelo médico da planta e com a equipe multidisciplinar de ergonomia
enfermeiro, de técnico de segurança, de quem for preciso ser envolvido. Então, feita essa discussão, quando chega para nós a questão de abertura de CAT de doença ocupacional, a primeira pergunta que eu faço sempre aos colegas médicos é qual é o parecer dele. Com a pergunta se você entende que há uma doença ocupacional. E, dito sim, a gente não tem nenhuma discussão com relação a isso. É importante que a gente sempre, quando toma conhecimento das doenças ocupacionais, a gente envolve essencialmente os coordenadores regionais dos negócios. Por quê? Se naquele determinado setor, naquela determinada atividade, há um adoecimento, é importante que alguma ação seja tomada para que, principalmente, para que outras pessoas não adoeçam. Então, sempre a gente toma o conhecimento dessas doenças ocupacionais e cobra deles um plano de ação para que isso não se perpetue. Tá? E isso permitiu, do ponto de vista corporativo, que nós tivéssemos esse primeiro momento de gestão. Então, com esta metodologia, com essa forma que foi adotada, a gente consegue fazer a gestão de todas as doenças ocupacionais, no sentido de termos conhecimento e delegarmos a responsabilidade às plantas de dar as tratativas para as doenças. E com isso eu trago para vocês alguns números obtidos já no ano de 2018, nesse último ano, de janeiro a dezembro. Com esse modelo de gestão, nós tivemos uma redução em número absoluto da ordem de 28% de redução de afastamentos de casos B91. Tá? O que corresponde, na taxa de acidentalidade, uma redução de 23,4% para 22,1% em um ano. Ou seja, 5,5% de redução já no primeiro ano. Apenas aqui a gente está falando somente de casos B91. Quando se trata de afastamentos totais, nós tivemos uma redução da ordem de 22% dos afastamentos B31 e B91. A nossa taxa de afastamento hoje ela foi reduzida de 2,26 para 1,8 em apenas um ano, o que dá uma redução de 20% de primeiro ano. Considerando que a gente teve uma redução de afastamentos da ordem de 5,5% de B91, subentende-se que o B31 reduziu significativamente, porque é algo que a gente tem no radar e que nos preocupa. E como já foi dito aqui, um B31 ele sempre pode evoluir para um B91. Né? Então, o cuidado que a gente tem não é apenas olhar para os casos B91, mas olhar, sim, para todos os afastamentos. E, para isso, a gente lança a mão de perfil epidemiológico, conhecendo os nossos afastamentos e entendendo o que está acontecendo com as nossas plantas. Tá? Aqui o último número, que foi a redução somente de casos B31, da ordem de 22%. Né? E aí, no nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NTEP, com esse modelo que nós trouxemos de padronização de documentos, discussão dos documentos junto ao time jurídico, junto a colegas médicos, peritos previdenciários que nos ajudaram a construir o melhor modelo de contestação. Então, a gente tem um modelo padrão para as nossas unidades. Eu costumo dizer que médico gosta, às vezes, ou ele gosta de escrever muito ou ele não escreve nada. E, quando, às vezes, ele escreve muito, ele escreve demais. Né? Então, qual foi o nosso modelo? Apresentar nos nossos modelos de contestação o resumo da doença de forma bastante objetiva, né, sem fugir do tema, mas que pudesse fornecer subsídios ao perito para que ele entendesse se aquilo tinha anexo ou não. Aqui, nesse caso, a gente está falando de contestação, entendia-se, então, que não havia anexo. Tá? Então, esse modelo de padronização, centralização, o apoio jurídico e o monitoramento nos fez, no ano de 2018, chegarmos ao número de 64% das contestações que foram julgadas pelo INSS, nós tivemos a conversão do benefício B91 para B31. A maior dificuldade está no INSS, para que ele faça o julgamento dessas ações. Então, um dos temas, né, que foi trazido de manhã, e é algo que nós estamos planejando já para este ano, é exatamente o mandado de segurança, para que as agências, né, a gente tem mapeado quais são as APS espalhadas por todo o Brasil,
onde tem represado nossas contestações. Então, qual é o nosso próximo passo, que deve ser desenvolvido já agora no segundo semestre de 2019? Os mandados de segurança para que essas agências julguem esses processos, para que a gente possa levar, aí sim, para um recurso em segunda instância, onde a gente entende que o julgamento acaba sendo, por vezes, mais justo e muitas vezes mais rápido, né? Então, a gente precisa que esses casos sejam julgados. Então, como resultado aqui, eu trago como um ponto importante, né, para nós, uma dificuldade muito grande, além da distribuição geográfica, da morosidade do INSS nessas análises, também o conhecimento médico com relação às contestações, é algo que eu trabalho frequentemente por meio de calls, por meio de visitas ou por meio de encontros que nós promovemos com esses colegas. É a necessidade que esses profissionais têm em se envolver com a questão da previdência, do nexo. É importante que eles participem, que eles sejam ativos nesse processo, que eles entendam a real importância do tema, do assunto, do papel deles na planta para fazer esse processo de gestão. Tá? E caminhando já para o final, os ganhos que nós obtivemos com relação à gestão dos afastados, a velocidade na informação, isso foi muito importante, né, com o apoio do time B2P, afinal de contas, semanalmente, como regra, a gente recebe esses casos e envia para as unidades para que elas possam fazer essa contestação. E isso fez com que a gente melhorasse nossos KPIs de segurança e saúde, onde a gente pôde trazer o envolvimento da saúde dentro da própria segurança, no sentido dos indicadores de segurança, de taxa de frequência, taxa de gravidade, para que isso também contemplasse resultados dentro de benefícios, de redução de benefícios B91. Né? Isso a gente começa a monitorar muito mais enfaticamente agora. E a gestão compartilhada entre todo o time, entre a alta direção, a gestão compartilhada entre RH, entre as plantas e também pelos nossos parceiros que nos auxiliam, seja nas demandas jurídicas, seja aqui no nosso pré-contestação, principalmente nos nossos casos de conversões para B91. Isso fez com que nós entendêssemos que o trabalho alinhado entre engenharia e medicina, sem dúvida, é fundamental para que a gente consiga ter sucesso na redução, principalmente de casos B91 e de afastamentos e, consequentemente, na gestão do FAP. Talvez eu cometa uma indelicadeza quando torno público o fato de que você, o seu time, o time de SESMIT, conseguiu fazer com que o CEO dessa gigantesca organização determinou que cada responsável por unidade fosse medido pelo FAP. Isso ajudou enormemente, não é? Sem dúvida. Isso aconteceu. Eu não vejo nenhuma indelicadeza nisso, Oswaldo, mas realmente o nosso CEO chancelou o FAP. Hoje ele já tem conhecimento técnico do assunto. E fez disso um modelo de gestão onde ele cobra de cada planta os seus indicadores FAP individualmente. Então, isso nos deu bastante alegria e a gente ganhou mais energia do projeto com isso. Obrigado.